Bom, acho que podemos iniciar então, né? Vamos começar então, né? Tá bom. Em primeiro momento, eu queria agradecer o convite do pessoal da gestão da Brasiliano, representado aqui por todos vocês que estão presentes. Queria dizer que é muito, muito bom, né, para a gente poder dividir conhecimentos e dividir experiências que a gente tem. Então, eu queria agradecer a vocês a disponibilidade da gente poder estar aqui apresentando algo a respeito do tema. Primeiro eu vou pedir desculpas, eu não tenho por hábito apresentar transparências, slides e tal, porque eu acho o seguinte, isso prende um pouquinho a atenção da assistência em tentar identificar o que está escrito no slide, etc e tal, e eu prefiro trazer conceitos e discutir esses conceitos para que na nossa mente a gente forme juízo de valores em relação àquilo que a gente está discutindo. Então, eu vou pedir desculpas, eu não vou apresentar slides, mas vamos bater um papo aqui a respeito de tentar trazer essa experiência que a gente, de várias reuniões com clientes e de lidar com essa cultura de cibersegurança, de segurança da informação, a gente consegue trazer. Eu inicio fazendo uma colocação que pode parecer muito conceitual, mas ela é extremamente importante para o nosso negócio, a meu ver. Primeira coisa, a gente fala muito, a gente ouve muito falar, e eu estou falando isso antes de tratar da normativa, das decisões, da regulamentação da ANEEL, mas assim, de falar muito a gente ouve falar muito em segurança da informação e cibersegurança. São conceitos, ao meu modo de ver, são conceitos distintos. Segurança de informação diz respeito ao conjunto de normas, de atitudes que nós tenhamos que tomar, não só com relação, e a gente tem muito costume de ir para o lado corporativo também, mas também está inserido aí o cidadão, a individualidade do cidadão. Os dados começam no cidadão e vão para a área corporativa. Então, segurança de informação vale tanto para o cidadão individualmente, quanto para a corporação, porque ela é composta de cidadãos. O primeiro aspecto é esse. E cibersegurança, a meu modo de entender, ele está inserido dentro da segurança da informação. Por quê? Eu costumo dizer que cibersegurança é o meio e segurança da informação é o fim. Então, atitudes em cibersegurança são colecionadas, são desenvolvidas em função de uma causa maior, que é a segurança da informação. Posto isso, em que aspecto nós vamos dizer aqui? Nós vamos trabalhar em termos das normativas, da normativa da ANEEL, né, da resolução da ANEEL, em relação ao capítulo da cibersegurança, que são os meios para você conseguir segurança de informação e para alcançar esses objetivos da normativa, que diz o seguinte, fala em prevenção, fala em acompanhamento e detecção, fala no momento em que você deve se conduzir e fala na recuperação. Então, são estágios que a normativa traz, quais as preocupações que eu tenho que ter em cada um destes capítulos. E aí eu vou cada vez mais afunilando para mostrar onde eu trabalho. Em que momento eu entro nesse capítulo da cibersegurança, que vai redundar em segurança da informação. Pois bem, em se tratando de cibersegurança, nós temos alguns momentos diferentes. Eu vou dizer aqui 3 momentos diferentes. Nós temos o momento da prevenção, que é extremamente importante, e daqui a pouco nós vamos entender por quê. O momento da ação, quando acontece algum incidente, e o momento da recuperação. Veja que eu já estou falando de coisas dentro da normativa. Prevenção, ações e recuperação do processo. Quando eu falo recuperação, a prevenção, ações e recuperação, eu estou falando do parque tecnológico de qualquer empresa, e nesse caso específico, das empresas que estão cercadas, né, que estão dentro do âmbito da ANEEL. Então, vamos lá. Eu não vou me reportar aqui a parte da recuperação, que é depois do incidente você recuperar o seu sistema. Não vou falar também das ações que devem ser tomadas quando a invasão aconteceu, e depois eu explico por quê, mas vou falar sim do processo de prevenção.
E por que prevenção é extremamente importante e nós temos que criar essa cultura de prevenção? Veja, em primeira instância, todo o esforço e investimento que eu faço em prevenção, ele é infinitamente menor do que o investimento que eu tenho que fazer para as ações que eu tenho que tomar enquanto eu não as tomei e também do processo de recuperação. Do que eu estou falando? Por que é importante a prevenção? Porque quando eu não previno e sou submetido a um incidente de uma invasão, existe primeiro a paralisação total do parque tecnológico. Isso traz para determinadas, para todas as empresas, para umas mais, para outras menos, mas todas elas são prejudicadas em termos do seu funcionamento. Então a empresa para, simplesmente ela para. Se for uma empresa comercial, por exemplo, ela deixa de faturar. Se for uma empresa do segmento energético, do que nós estamos tratando aqui, você pode parar até o fornecimento de energia, o fornecimento de distribuição. Então, é uma coisa extremamente séria. O prejuízo é muito maior do que tomadas de ação preventiva. E a recuperação nada mais é do que você gastar aquilo que você teria gasto na prevenção num volume muito maior, porque você tem que corrigir coisas. Corrigir é muito mais oneroso do que prevenir. Posto isso, vamos para o capítulo da... Então, por que da importância da prevenção? Nós sabemos que em segurança, e existe um professor do curso de pós-graduação de cibersegurança, que inclusive o Messa está concluindo, ele diz uma frase muito interessante. É melhor você ter uma notícia indesejável do que uma surpresa desagradável. O que é uma notícia indesejável? Você se preparou, você tomou todas as atitudes importantes e necessárias para uma proteção, para enfrentar uma invasão com resiliência, e você foi invadido. Acontece, não existe 100% de segurança. Mesmo porque a gente lida com seres humanos, a gente não lida só com máquinas, etc. É passível de ter, o que eu preciso ter é um nível de mitigação muito alto, a ponto de não deixar passar para a invasão. Para a tentativa, né, para as tentativas dos crackers, eu não falo hackers, eu falo crackers, né? Porque o cracker é o hacker do mal. Existe o hacker também pode ser para o lado bem. Então, é que se costumou chamar em cibersegurança ou em segurança da informação de hacker. O hacker atacou, não foi o hacker, ele é um hacker também, mas ele é um cracker, é um cara, é um hacker do lado negativo, do lado criminoso. Então, eu estava dizendo o seguinte, se você chegar nesse momento em que houve a intervenção, houve uma tentativa com sucesso e houve uma invasão, daí para frente é um Deus nos acuda, né? É investimento, é correria, é responsabilizações, enfim, é um ambiente que nenhum de nós gostaríamos de enfrentar. Portanto, a prevenção assume um papel de extrema importância. E aí nós vamos entender que prevenção não se faz com uma bala de prata, não existe uma bala de prata para se fazer prevenção. Prevenção já está definido no meio tecnológico que prevenção se faz através de uma série de atitudes, não muitas, quando bem escolhidas, não muitas, mas atitudes certas que você toma, você eleva muito alto esse nível de mitigação e a possibilidade de você ter uma invasão e todo esse prejuízo financeiro, de imagem, enfim, de todas esses transtornos que essa invasão traz, isso está diminuído ao máximo em relação à prevenção, se ela for muito bem feita. Bom, ontem me parece que foi apresentado alguma coisa em relação a firewall, em relação a antivírus, que são mecanismos, sim, de mitigação de invasões. Mas eu quero trazer uma estatística aqui extremamente importante. Quero trazer aqui uma estimativa extremamente importante e que vai mostrar para a gente o peso das decisões que nós temos que tomar. Desde 2017,
o Data Breach Investigation Report traz a estatística de que de 100% de todas as invasões a nível global, de 100%, 82% destas invasões se devem a falhas humanas ligadas a credenciais. Espanto? Não, não é espanto. É só a gente acompanhar o noticiário, a gente vê, empresa tal foi invadida, motivo, uma credencial vazada. Empresa B, foi uma grande empresa da área comercial foi vazada. Através do quê? De uma credencial de um funcionário administrativo. Então, vocês podem ver que a maioria, vocês nunca, quase sempre, eu pelo menos nunca vi um noticiário que diz o seguinte, mas até existe. Uma empresa foi invadida por uma falta de atualização num firewall. Existe isso? Pode existir. Por isso que esses 18% que compõem atuação com firewall, atuação com antivírus e outras alternativas que você faz de proteção do teu hardware, esses 18 são muito importantes, integrados com os 82% que estão ligados a falhas humanas e ligadas a credenciais. Bom, nada mais é falar do que o meu objetivo aqui. Nós precisamos, então, pela divisão dos percentuais, toda empresa, seja ela do segmento energético, seja ela do segmento econômico-financeiro, seja ela da indústria farmacêutica, seja da indústria do retail, da insurance, enfim, seja de que área for, mas tratando aqui especificamente da área de energia, toda empresa ela tem que ter uma ferramenta de proteção de credenciais. E aqui eu não vou falar especificamente da ferramenta que eu represento, mas estou falando que é necessário, porque 82% em relação a 18% é extremamente significativo. E isso eleva, pelo menos em termos de proteção, a 82% de prevenção contra invasões com sucesso, invasões de crackers com sucesso. Bom, falando disso, então, eu disse que 82% dessas invasões ocorrem por falhas humanas. Por que nós insistimos que a empresa deve treinar os seus funcionários, que ela deve prover os funcionários de ferramentas adequadas? Se isso não fosse tão importante, não teria essa necessidade dessa preocupação tamanha com essas ferramentas, com essas soluções. Existem outras ferramentas? Existem. Eu estou falando especificamente ao que eu apresento. Mas existe, por exemplo, ferramentas, eu estou dando apenas um exemplo aqui, ferramentas de Threat Intelligence, que fazem a inteligência das ameaças. Ou seja, ela identifica na rede tecnológica se está existindo alterações de comportamento. E aí ele identifica também grupos. Threat Intelligence significa você detectar grupos que tomam ações criminosas e que podem estar agindo na sua empresa. Essas ferramentas detectam isso. Então, por isso que a gente ouve falar, por exemplo, que um cracker russo atuou dentro do parque tecnológico de um banco importante aqui do Brasil. Ué, mas a distância é tão grande, não existe distância em tecnologia. Então, pode ser um camarada na Rússia, pode ser nos Estados Unidos, pode ser na Coreia do Norte, na China, na Europa, aonde ele estiver, ele pode agir em qualquer lugar. Ele está dentro de um processo tecnológico. E aí a prevenção assume, sem dúvida alguma, um processo extremamente importante. Bom, o que eu quero dizer em relação a ferramentas de proteção de credenciais e por que justificar esta ferramenta? Acabei de dizer que 82% das falhas estão ligadas a falhas humanas ligadas a credenciais. E por que isso? Porque a credencial nada mais é do que a chave digital. Para entrar na nossa casa, só tem um jeito de entrar, é ter a chave da porta. Se eu não tiver a chave da porta, eu não entro em casa. Da mesma forma, se eu não tiver chaves digitais, eu não entro nos sistemas tecnológicos da empresa. A empresa protege todos os seus dados dentro de banco de dados, dentro de arquivos, etc., através de chaves, e essas chaves são as nossas credenciais. Como é que são compostas as credenciais? Normalmente, e por uma
não sei se o termo é deficiência ou por uma comodidade, metade da nossa credencial o cracker já conhece. Normalmente é o nosso e-mail. Normalmente é o nosso e-mail. Em empresas de call center, por exemplo, quando não se usa e-mail, o cracker sabe também que é o username, né? É o registro do profissional dentro do call center. Mas veja, metade disso o cracker já conhece, através de rede social, através de uma opção de coisa. Ele consegue identificar, o cracker consegue identificar isso. O que ele não consegue identificar, mas pelo percentual muito alto, ele tem conseguido identificar, é justamente a senha. Isso é o processo, é o calcanhar de Aquiles que eu imagino que represente esses 82% de invasões ligadas a credenciais. Se não, vejamos, se esse índice não fosse tão importante, nós não teríamos índices de phishing altíssimos, índices de ransomware altíssimos e índices de fraudes, particularmente em algumas áreas específicas, altíssimos. O que o cracker quer com isso? Ele quer uma única coisa. Para que ele usa o psicológico da pessoa? Para que ele usa esses artifícios de páginas falsas? Para que ele usa esse artifício de links para o usuário linkar? A única coisa que ele quer ali é penetrar na rede para adquirir as chaves digitais para abrir os sistemas. Então vejam, são uma série de, como eu disse, não existe uma bala de prata, são uma série de ações que você tem que tomar preventivamente para não passar para aquele estágio de invasão e aí ser muito mais pernicioso, muito mais prejudicial à empresa sob o aspecto financeiro e de imagem do que se você investir menos recurso em ferramentas corretas. Uma outra coisa que eu quero adiantar também. Por que nós estamos inseridos nesse processo da Brasiliano Interrisc? Porque a Brasiliano, aonde nós estamos contidos nesse processo? A Brasiliano mostra dentro do teu parque tecnológico, através dos inputs, das coisas que acontecem externamente e internamente, ela mostra aonde é que estão os furos, as vulnerabilidades, os riscos. Ela identifica os riscos. Ou seja, numa casa, ela vai me dizer se a porta principal está perigosa ou se está protegida, se a porta dos fundos, se as janelas, se o telhado está, enfim, ela vai detectar aonde é que está o risco através de um trabalho muito bem feito de identificação de vulnerabilidades, de riscos. Feito isso, eu tenho absoluta certeza que uma dessas vulnerabilidades identificadas é a proteção de credenciais. E esse é o motivo pelo qual eu estou apresentando aqui esse webinar, para dizer que, independente da ferramenta ou da solução que eu represento, qualquer empresa precisa, é necessário, é imprescindível que uma ferramenta desta magnitude seja instaurada dentro da empresa. Uma ferramenta de proteção de credenciais. Agora, vamos para os conceitos. Eu converso muito com empresas e a empresa diz assim, não, eu estou protegido, eu tenho um cofre de senhas. Desculpem, cofre de senhas hoje já é uma forma ortodoxa de se lidar com proteção de credenciais, porque se um cofre de senhas não faz uma gestão adequada das senhas, das credenciais, de nada vale um cofre de senhas. Ele só serve para uma coisa, para substituir uma falha humana, que é a da memorização. Para que eu preciso de um cofre para guardar as minhas credenciais? Porque eu não tenho capacidade cognitiva, eu não tenho capacidade fisiológica de guardar, por exemplo, 30 senhas fortes dentro da minha cabeça. Eu não vou lembrar. Ou eu anoto num papel, o que é lamentável, né? Anotar num papel, qualquer pessoa pode conhecer as suas credenciais, ou eu coloco numa ferramenta chamada cofre de senhas. Porém, tem um detalhe. Por que eu digo que o cofre de senha é ortodoxo? Porque muitas vezes no cofre de senha, você pode criar uma senha fraca e guardar dentro do seu cofre. Isso não significa que a senha está protegida. Ela é fraca. Então, surge uma segunda consideração aí.
Se eu posso criar a minha senha e colocar dentro de um cofre, eu não posso permitir que eu crie a minha senha, porque senão eu vou usar de lógica e de uma coisa muito fácil para mim. Ou será que a gente não sabe e não acompanha? Só para vocês terem uma ideia, uma das senhas mais utilizadas em empresas, e eu estou dizendo aqui empresas, em todas as dimensões, pequenas, médias, grandes empresas, a gente vê muito senha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, por incrível que pareça. Pode parecer surreal, mas tem muita gente que o usuário, para facilitar a vida, ele vai mudando, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para outro, ele vai mudando isso, mas com lógica, e vai guardando isso no cofre de senhas. Qual é a proteção que a empresa tem? Absolutamente nenhuma. Então, além da gente ter a ferramenta, na realidade, a ferramenta atual, moderna, ela tem sim que ter uma ação de cofre de senha, mas ela tem que guardar coisas muito fortes, não coisas fracas. E aí, um segundo momento, o usuário não pode ter a liberação para criar as suas credenciais, as suas senhas, porque senão a empresa não tem controle destas credenciais. O controle está na mão do usuário. Então, esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto, qualidade da senha. A senha, esse tipo de senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Morelli, @2022, Mariana, exclamação, o nome do cachorrinho. Isso não funciona, gente. O hacker, o cracker, né? Ele tem mecanismos, ele tem ferramentas para, em frações de segundo, quebrar essas senhas. Então, um terceiro momento é ter senhas, e isso já, eu não vou explorar aqui isso, que não é momento agora, mas quanto maior o número de elementos dentro da senha, quanto maior for a senha, e mais complicada ela for, isso vai dificultar a vida do hacker. E melhor, se ela for totalmente criptografada, aí então você azarou a vida do cracker, porque existem estatísticas que mostram que uma senha muito longa, com letras maiúsculas, letras minúsculas, números, caracteres especiais e criptografada, levam anos para ser quebrada. Vocês se imaginam se um hacker se disporia a ficar anos para tentar quebrar uma senha, ou várias senhas dentro de um sistema, para quebrar, levaria anos para fazer isso. Ninguém tem paciência para isso. Então, o hacker vai onde é mais fácil. E por isso, esses vazamentos em 82% estão ligados a falhas humanas. Aquelas pessoas que têm senhas fracas, que a empresa permite que elas criem as senhas, que elas guardem senhas fracas no seu cofre de senhas, que eu disse que não deve ser uma ferramenta, mas uma ação da ferramenta. Então, por tudo isso é o que acontece. Então, nós identificamos aí um terceiro fator: as senhas têm que ser muito fortes. Um outro fator é que e isso eu já estou falando de conceitos de ferramenta, de modernidade de ferramentas. Nós temos ferramentas no mercado também que, por uma questão de comodidade, lá atrás, como era muito difícil guardar senhas e tal, o que foram criados? Foram criadas ferramentas que concentram numa única credencial a chave para abrir todo um processo, e você tem acesso ao banco de dados. Independente de a ferramenta criar, depois dessa credencial, algumas outras credenciais por dentro, isso não impede que o cracker quebre essa senha mestra, penetre no ambiente, e aí dentro do ambiente ele vai tentar quebrar outras, mas ele já está dentro do ambiente tecnológico da empresa. Então nós trabalhamos, eu imagino, que a ferramenta deva trabalhar num conceito diferente da centralização da senha-mãe, mas que a ferramenta faça uma gestão de credenciais, criando senhas fortes e distribuindo para os seus usuários na ponta. Não importa se a empresa tem 1.000 funcionários, 10.000 funcionários, 500 funcionários, mas a empresa, através da ferramenta, cria essas credenciais fortes e distribui para os usuários, dentro de uma política de credenciais da empresa, não do usuário. Ok? Depois, no final, eu vou deixar um espaço para se fazerem perguntas e vocês fiquem à vontade.
E um quarto ou quinto aspecto extremamente importante que nós detectamos por experiência, depois de mais de 450 reuniões, é que existe um problema. Por mais que a ferramenta tenha, e eu estou acompanhando um raciocínio lógico, ok? Que a ferramenta tenha um cofre de senhas para substituir a minha memória que é falha. Que eu tenha uma ferramenta que crie senhas muito fortes e que as guarde. E que as permita, que me permita que eu as utilize quando eu necessitar. Se eu puder copiar e colar esta senha, ou digitar esta senha, ou conhecer esta senha, de nada adianta. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Recebi um phishing de uma página falsa de um diretor, de um cracker, que está fazendo o papel de um diretor dentro da minha empresa e me manda um e-mail falso, me pedindo que eu faça uma transferência, que eu clique num link, etc. Eu clico no link e ele me pede meu login e a minha senha. Pergunto para vocês. Adianta eu ter uma senha, uma credencial muito forte dentro da minha ferramenta, trazer essa credencial e eu digitar para o cracker que está me enganando aqui com uma página falsa, qual é o meu login e a minha senha? Eu acabei de entregar para ele uma coisa muito mais fácil do que quebrar uma senha. Eu estou entregando a própria credencial verdadeira, credencial legal para ele. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com ações humanas dentro da empresa. Por isso é tão importante o treinamento e ferramentas adequadas para proteger credenciais e ações humanas. Então é aquilo que eu digo, se a ferramenta tira do usuário a possibilidade dele conhecer ele usa as credenciais, mas sem conhecê-las. Morelli, como é que é possível isso? O usuário usar a senha, ele não vai digitar, ele não vai copiar e colar, como é que ele faz então para usar a senha? Não é o capítulo para agora, não é o momento para agora, mas existe sim a ferramenta, existem ferramentas, ou eu, por exemplo, represento uma das ferramentas, que é o objetivo aqui mostrar posteriormente para vocês, é a ferramenta que permite fazer tudo isso, que dá este nível de proteção e ainda, se a empresa não definir, se a empresa determinar, o usuário não, ele usa a credencial tranquilamente, sem que ele conheça a credencial. Ou seja, basta que ele escolha na ferramenta qual é a chave, eu estou falando chave digital, ou credencial, ou senha, ele escolhe qual ele quer usar, ele clica num botão apenas, e a própria ferramenta faz a transferência automática para a área de aplicação e abre o sistema sem que ele conheça a credencial. Então, eu quis tratar aqui nessa apresentação a respeito de conceitos e não especificamente de uma ferramenta. Está muito claro aqui que um cofre de senhas apenas não atende à necessidade, que um gestor simples de credenciais não atende necessidades, mas sim que uma ferramenta que entenda qual é o conceito da invasão, como é que funciona a cabeça do cracker para conseguir sucesso num ataque e penetrar no sistema, o que eu uso de ferramenta para contrapor essa facilidade que o cracker tem. Então, é oferecer a ele dificuldades. E essa ferramenta faz isso. Eu estou aqui com praticamente 40 minutos, 30 minutos falando, e eu acho que é muito saudável também que a gente possa destinar as pessoas que façam perguntas, e eu vou fazer isso a partir de agora, mas só identificando mais um processo para linkar tudo isso. Então, a Brasiliano Interrisc, o que ela propõe para o cliente? Ela propõe um cliente de identificação de riscos, aonde estão os riscos, e através da parceria com uma ferramenta de proteção de credenciais, diz o seguinte: este risco de credenciais você tem que cobrir com uma ferramenta que atenda estes conceitos. É isso que a Brasiliano faz. Então, ela traz outras ferramentas através de parcerias para que você tenha o conceito que nós começamos lá no início de cibersegurança, ou seja, os meios tecnológicos,
Isso representa não só os meios tecnológicos, mas as atitudes que você tem que tomar para promover uma cibersegurança de alto nível e aí ir para o conceito maior, que é promover a segurança da informação. Basicamente é isso que eu queria falar. Eu acho que se houver interesse de conhecer a ferramenta da qual eu represento, chamada Mycina, que é uma ferramenta inglesa, que foi concebida em 2016 e veio para o Brasil em 2019, e já está atuando, instalada em grandes clientes aqui no Brasil, para atender uma das prerrogativas em prevenção que está inserida na normativa. A ferramenta é bastante atuante e ela pode ser apresentada no momento oportuno, desde que o cliente faça contato com o pessoal da Brasiliano para nos chamar para fazer aí sim a apresentação técnica da ferramenta e mostrar como é que ela funciona e como é que ela cobre todos esses gaps que eu citei aqui. Eu vou estar fazendo o seguinte, com a admissão de uma ferramenta dessa, cujo custo, e aí eu costumo dizer isso, cujo custo é infinito, porque eu citei isso no processo de prevenção, de atuação e de recuperação. O custo é infinitamente menor do que o prejuízo que causa uma invasão. E aqui no Brasil, a gente costuma dizer que o brasileiro mais remedia do que previne, mas está na hora da gente criar essa mentalidade de prevenir em alta escala para proteger e não incorrer no erro do correr atrás depois, que é muito mais oneroso. Eu estou à disposição para perguntas, se alguém quiser fazer algum questionamento, discutir algum conceito, eu estou completamente à disposição para tentar responder da melhor maneira possível. Eu sou um idealista disso tudo porque eu vibro com segurança de informação. É uma forma de respeito a nós mesmos como indivíduos, como cidadãos. Eu não posso me enxergar só como um cidadão único na sociedade. As minhas informações pessoais, as minhas informações, sejam elas críticas, que nome se dê, informações naturais, dados críticos, dados sensíveis, não importa, são dados meus. Eu, cidadão, tenho o direito de tê-los protegido. E a empresa que os tem, de várias pessoas, tem a obrigação de produzir elementos para proteger esses dados. Por isso a ANEEL criou, ao que pareceu, como eu conversei no começo com a nossa colega, a ANEEL criou uma normativa para que todos façam da mesma forma e cumpram da mesma forma etapas que correspondam à observância da lei e à proteção contra surpresas desagradáveis. Mariana, é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou completamente à disposição. Morelli, é Enza que está falando, tudo bem? Pois não, Enza, tudo bem, você? Tudo. Não, quero te agradecer a aula que você deu aqui para nós hoje, foi excelente. E o que eu extraí, né, da ferramenta Mycena é o top do moderno, né? Porque ela faz a prevenção já no limite máximo de proteção, né? Porque ela já é o que eu estou entendendo. Mitigação e excelência. Simples, né? Mas a ferramenta, ela te dá, distribui senhas para os usuários, eles não conhecem, eles não precisam ficar gravando, eles não precisam ficar anotando. Então, pelo que eu entendo, a ferramenta Mycena, ela dá uma proteção para a segurança da informação da organização já no top 10, né? E aí você elimina, sei lá, milhares de tentativas de invasão, só por este fato. Você trabalha em cima dos 82% que estatisticamente representam invasões, que é a falha humana. Sim, sim. É uma coisa sensata. Se 82% está na falha humana por credencial, eu tenho que cuidar de credencial. Sim. Em alto nível, para aumentar o nível de prevenção. É isso. Claro. Exatamente isso. Para as pessoas que lidam com a segurança da informação, com a área de TI da organização,
a gente está falando de uma ferramenta que realmente vem eliminar essa estatística. Sim, exatamente isso. O objetivo conceitual e É, prático da ferramenta é exatamente isso. É exatamente. proporcionar que a preocupação com esses 82% não exista mais. Então, aí eu vou me preocupar, sim, em detectar, como a Brasiliano faz, detectar os riscos, onde estão os riscos, porque risco de prevenção por invasão de credencial, eu já não tenho mais. Eu já fechei esse gap. Aí a Brasiliano vai me dizer em quais outros momentos, em quais outras áreas da empresa existem riscos. E Sim, como eu disse, proteção não é uma única solução, é uma camada de atitudes, uma camada de ações, sim. como proteção de credenciais, threat intelligence, avaliação de riscos, tudo isso em conjunto vai chegar num patamar muito importante para a segurança da informação. Claro. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Eu estou à A disposição. nossa convidada, a cliente, né, a Rejane, você gostaria de comentar alguma coisa, Rejane? Renza, na verdade não é uma pergunta, é mais um pedido. Se for possível, claro, teria como você encaminhar por e-mail uma descrição resumida da ferramenta que o Morelli apresentou, com as principais funcionalidades, junto com a ferramenta que foi apresentada ontem, para que eu tenha um embasamento para preparar um material escrito que eu preciso para fazer um encaminhamento interno aqui? Sim, claro que sim, a gente vai providenciar para você, sim. E como o Morelli falou, se você gostaria de conhecer com mais profundidade a ferramenta do Maicena, você sugere umas datas para nós que a gente marca e aí vocês têm que ir até lá, Morelli, ou isso é Não, dá para fazer via online, é assim, isso? a gente manda o material, vocês mandam o material, o que precisar, para uma internalização e um conhecimento prévio da ferramenta, e eu e o Messa estamos completamente à disposição para participar de reuniões envolvendo pessoas do segmento de cibersegurança ou de TI, etc., e fazemos a apresentação detalhada da ferramenta para entender como é que a gente consegue coibir esses gaps. Na verdade, até corroborando com o Morelli, como é fácil se proteger com um clique. Nossa solução, com um clique, você está protegido e está fazendo acesso a aplicações sem nenhum tipo de credencial sendo transportado aberta. A gente se baseia por uma criptografia fim a fim. Do momento que você transporta a credencial até o momento que você autentica no seu site ou numa aplicação local, a gente está criptografando a informação de usuário e senha, autenticando e inibindo uma coisa que poucas soluções inibem. Quando você não dá conhecimento da senha para um usuário, aquele usuário que quer compartilhar uma senha por uma maldade, ele também não consegue, porque ele não conhece nem a senha dele. Então, a gente entra num gap aí, que acontece em muitas empresas, né? Que é a pessoa que vende a credencial, que empresta a credencial para um amigo, aí acontece tem algum desvio e vira um caso de polícia. Então, a gente atua também nesse pedaço. Em outras palavras, você inibe a fraude. Exato, e não só inibe, né? Caso ela, de alguma forma, aconteça, nós temos toda uma Você identifica quem fez a fraude. Exato. Só para corroborar um pouquinho. Claro. Isso. Muito bom, Messa. E aí eu vou completar um pouquinho mais. Pela experiência de muitas reuniões que a gente tem, Enza, às vezes você está falando com o cliente e ele diz o seguinte, mas essa ferramenta deve custar muito cara. Por quê? Porque eu tenho uma ferramenta aqui de PAN, por exemplo, de gerenciamento de acessos privilegiados,
e eu só consigo comprar esta ferramenta para o meu pessoal de TI, porque ela é inviável para eu colocar para os meus 1000 funcionários. E esqueça isso, a ferramenta Mycina é uma ferramenta concebida não para fazer tudo que uma ferramenta de PAN faz, porque em algumas áreas da empresa não é necessário que se tenha essa complexidade. Basta que ela não permita que o usuário conheça a senha e ele possa abrir sistemas. Então, é assim, é uma ferramenta que foi concebida para ser muito completa em termos de proteção de endpoint, a um custo extremamente factível para o budget da empresa. Motivo pelo qual nós estamos penetrando muito em grandes empresas que trabalham com um número muito grande de profissionais e não podem ter uma ferramenta muito complexa e muito cara, senão inviabiliza o processo. Inviabiliza o investimento, claro. Ok, é isso. Isso é legal. E a ferramenta atende o maior problema das organizações, que é o usuário. E economicamente viável. Isso é ótimo. Sim. Sem dúvidas. É o juntar o útil ao agradável. É proteção com custo compatível. Isso. Uma outra coisa também, eu acho que vale a pena falar, dentro da ferramenta existe um módulo, conforme o Messa falou, que ele faz o log de todas as ações dos usuários dentro da ferramenta. E se a empresa tiver uma ferramenta de CIEM, ela pode integrar o Mycina, ele vai fazer a continuidade do rastreamento comportamental do usuário. Usuário. Okay? Legal. Isso bacana. é importante também. Isso. Quer dizer assim, a ferramenta ela é mais simples, ela não é muito complexa, mas ela loga, ela faz a rastreabilidade do comportamento do usuário? Faz. E eu quero isso mais para frente. Não tem problema, integra com uma ferramenta de CIEM e vamos embora. Vamos em frente. Ok? Então, a gente agradece, então,